Senhor presidente, queria solicitar a alteração da ordem do dia do terceiro projeto. Pode ser votado agora, por gentileza, para que a gente possa atender a Associação dos Engenheiros e Arquitetos que estão presentes? Portanto, coloco em votação pedido da vereadora Patrícia Giuliani a inversão do terceiro projeto constante da ordem do dia passar a ser o segundo. Algum vereador se opõe a esse pedido? Levante o braço. Não havendo nenhuma oposição, portanto, passaremos a discutir o projeto de número, aqui na lista, 3. Pode ler, Paulinho. Discussão única do projeto de lei complementar do Executivo número 6/2020. Altera dispositivos da Lei Complementar número 101, de 27 de setembro de 2018, que institui o Código de Obras e Edificações do município de Jacareí e das outras providências. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Mais uma vez, eu subo a tribuna aqui, agora na defesa do projeto do Executivo, do prefeito Isaías Santana, né, como representante do líder do governo. É um projeto que altera os dispositivos da Lei Complementar número 101, de 27 de setembro de 2018, que institui o Código de Obras e Edificações do município de Jacareí e da outras providências. O importante é agradecer aqui ao presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos, entendendo que o prefeito considerou, junto à CEPLAN e todos os órgãos, né, que estavam avaliando e monitorando o código, e isso faz parte realmente quando é proposto uma alteração. A partir do momento que a lei entra em vigor e fica vigente, você pode ir propondo novas alterações. Acho que foi de fato muito significativo o prefeito ter tido este olhar sensível para que essas demandas fossem atendidas, numa união de esforços entre a Secretaria de Planejamento, o prefeito Isaías e a Associação de Engenheiros e Arquitetos aqui de Jacareí. Nós intermediamos algumas reuniões, fiscalizamos, aprofundamos na discussão, mas hoje eu venho aqui, representando o prefeito Isaías, solicitando todas essas alterações que são justificáveis, que são importantes para o desenvolvimento social e econômico da nossa cidade, legitimando os profissionais de arquitetura e engenharia do nosso município de Jacareí, que sempre têm a propositura de avançar nas construções e no avanço, né, realmente do desenvolvimento econômico da nossa cidade. Por isso, eu peço para que os vereadores possam votar também por unanimidade. Essa votação ela será realizada em 2 turnos, né, são 2 turnos de votação. Então, eu gostaria que vocês pudessem, uma vez já avaliado essa necessidade e com a fala do presidente da associação, não esquecer, mais uma vez, que trata-se de uma propositura de suma importância para o desenvolvimento e usufruto das funções sociais da cidade, quais sejam a garantia que as edificações construídas ou reformadas no território municipal atendam os requisitos mínimos de conforto, segurança e habitualidade, garantindo assim o bem-estar de seus moradores e usuários nos termos do artigo 182 da Constituição Federal e demais normativas cabíveis. Ressalta-se que o Código de Obras e Edificação é um importante instrumento legal voltado à garantia da qualidade ambiental urbana, devendo orientar legisladores, projetistas, construtores e usuários quanto às medidas necessárias para a sustentabilidade das edificações, respondendo positivamente às condições climáticas existentes, às necessidades das atividades humanas e às transformações e aos avanços tecnológicos, sem perder de vista a identidade cultural, práticas e peculiaridades locais. Entretanto, como todo instrumento normativo, o mesmo carece de atualizações periódicas com o objetivo de mantê-lo moderno e adequado aos seus propósitos. Por isso, solicito mais uma vez a votação a este projeto para que a gente possa avançar no Código de Obras da nossa cidade. O projeto continua em discussão.
Saudações a todos, agora em especial saúdo o presidente atual da Associação de Engenheiros de Jacareí, o seu Lírio Ferreira de Moraes, e também eu quero saudar o Pascoal, porque enquanto presidente dessa casa, várias das vezes a gente recebeu provocações da questão de atualização do Código de Obras da nossa cidade. Então, foi várias discussões, tanto vindo da Secretaria de Planejamento, né, e também da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jacareí. Essa discussão começou em 2018 e várias coisas foram sendo remontadas no projeto de lei, por conta que a associação ela vem trazendo os obstáculos na prática da lei, né, e contribuição para aprovar, no primeiro momento, a lei que foi aprovada complementar em 2018. E na ocasião da apresentação, da aprovação dessa lei, veio a seguinte, e eles fizeram, está aqui comigo, um ofício aqui da Associação dos Engenheiros, trazendo todas as necessidades de melhorar a legislação. Foi apresentada aqui no ofício 31 de 2018, no dia 10 de setembro de 2018, antes da aprovação da lei. Então, veio o comprometimento do prefeito, junto com a secretária de Planejamento, que em 60 dias iria rever as mudanças necessárias para contribuição e melhoria, o atendimento desses profissionais técnicos de arquitetura e engenharia do município. Mas a gente fica feliz, passou muito mais de 60 dias, aqui está o projeto que foi anexado, aqui, ó, todas essas contribuições da associação estão sendo aqui hoje trazidas complementar nessa lei, complementando. Então, é positivo isso e vai ajudar bastante, porque estava acontecendo que no Código Sanitário vinham uns artigos e no município vinha outro. Então, as leis têm que caminhar junto. Uma não pode dificultar o trabalho dos profissionais, principalmente daquele que é de regramento de construção no nosso município. Então, aqui está essa luta aqui. Eu fico feliz de ver o Pascoal aqui e agora também o novo presidente aí. Ican, um abraço, viu? E uma coisa que eu queria falar e lembrar também que foi protocolado, teve aqui um chamamento para uma discussão nessa casa no dia 26 de setembro de 2019 a respeito da Lei de Inspeção Predial Periódica. E então, os vereadores que participaram dessa audiência, a gente fez um pedido de indicação e foi protocolado na primeira sessão de outubro de 2019. Quais os vereadores que participaram da discussão, de várias discussões? A Lucimar Ponciano, que sou eu, Abner de Madureira, Juarez Araújo, doutora Márcia Santos, Paulinho do Esporte, vereadora Sônia Patos da Amizade, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Então, nós protocolamos para a Prefeitura, na primeira sessão de outubro de 2019, esse projeto. Até o presente momento, como foi indicação, a gente não recebeu uma devolutiva, mas é uma necessidade também de se aprimorar. Uma outra questão também, gente, que caminha junto com o Código de Obras, o Código de Posturas. Nós mexemos no Código de Obras e falta adequar na atualização das necessidades, até mesmo das punições, né? Enquanto abandono de terreno, abandono de obras, o Código de Postura do nosso município. E nós estamos aguardando. 2018 mexeu no Código de Obras, foi um grande avanço para a classe e também para quem constrói, facilitou muita coisa, mas também devemos lembrar do Código de Posturas. E eu quero aqui mencionar de novo, né? Eu fiz algumas leis que se trata dessas casas de abandono, terreno abandonado, e ainda não se avançou na regularização que cabe o prefeito fazer. Eu fiz um projeto de lei referente às casas abandonadas, mas a Comissão de Justiça arquivou o processo. E eu não vou conseguir desarquivar, porque nós sabemos que tem 10 vereadores do grupo do prefeito, e para mim desarquivar um projeto, eu preciso de 7 votos. Então, eu não vou me desgastar, porque eu não vou conseguir 7 votos. Mas fica ali essa questão. Tem todo lugar que você anda na cidade, e nós vereadores estamos sabendo disso, porque nós estamos andando na cidade fazendo campanha, tem muitos terrenos baldios e tem muita casa abandonada
que serve de proliferação de insetos, serve de local de esconderijo para uso de drogas e incomoda os vizinhos. Então, só notificar e multar não adianta, precisa uma postura mais firme do governo. Então, foi apresentado um projeto de lei, estudado em cima da Constituição Federal, em cima das leis estaduais, mas não passou por essa casa. Mas fica aqui de novo, é um problema visível que nós devemos tomar conta. Nós, enquanto Poder Legislativo, ou nós vamos administrar com coerência os projetos que a sociedade, qual do vereador não tem em seu gabinete várias solicitação de providência da prefeitura por terreno abandonado, por casas abandonadas. Em todo lugar que você entra, no centro da cidade também tem bastante, é um caso gritante. Então, está aqui, hoje, aprovando o Código de Obras, também eu ressalto o Código de Postura, que tem tudo a ver, porque é um parto a gente poder ter a planta e aprovar a planta para construir a nossa casa. E moradia, a gente sabe que é questão de dignidade. Agora, depois de construída, fica abandonada, dando problema para os vizinhos, então é um problema, sim, social, porque muitas dessas casas são usadas por pessoas em situação de rua que vão lá dormir lá dentro. Corre o risco ainda da casa cair em cima da cabeça. Então, é coisa séria que nós estamos falando. E aqui não é nem uma questão de dizer. Então, a gente tem que dizer o que está acontecendo na realidade. E eu não tenho nenhum problema com isso, de dizer a realidade do nosso município. E quando você fala a realidade, não é para causar, não. É para a gente tomar ciência que nós precisamos ter atitude para melhorar, atitude para tomar providência. Ainda mais nós, do Poder Legislativo, que temos a função de fiscalizar todas as ações do Poder Executivo e também contribuir com a sociedade jacariense. Então, não é nada contrário, não é nada negativo. Eu estou fazendo aqui o meu papel e eu sempre falo, eu durmo e acordo com a minha consciência. Então, aqui nós estamos resgatando uma discussão que houve nessa casa, muito séria, de vários meses, com planejamento, várias audiências que eu participei de várias, junto com o secretário de Planejamento, junto com a Associação dos Arquitetos e Engenheiros do município. Então, nós temos que sempre avançar nesses códigos do nosso município, principalmente para dar segurança a todos os profissionais e também segurança até mesmo para a fiscalização. A fiscalização ela só vai ser eficiente quando tiver leis eficientes que garantam ela poder executar o seu papel de fiscalizar e multar as pessoas que não estão cuidando da sua propriedade. Então, aqui a gente parabeniza o prefeito e a gente vê também que muitas vezes imitar o que é certo é favorável e ajuda a sociedade, que nós estamos aqui colocando o que a Associação dos Engenheiros e Arquitetos solicitou em setembro de 2018. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, presidente Abner, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara através da internet e da TV. E aí cumprimento o Lírio, que é presidente aí da casa aí dos engenheiros aqui em Jacareí. A gente tem que começar falando um pouquinho desse projeto, Lírio, botando o dedo na ferida. Não adianta a gente fazer projeto de lei aqui, Lucimar, e a lei não ser cumprida. Primeiro, e para mim, apesar de ser líder do PSDB, ser do governo, a gente acha que tem muita coisa que tem que melhorar. Não adianta quem está lá não ter a humildade de cumprir a lei e, às vezes, tratar de forma inadequada aí os nossos engenheiros e arquitetos. Eu tive um problema pessoal que vivi aí nas últimas semanas. Existe uma lei que nós aprovamos nessa casa, que agora não tem mais vistoria para liberar o habite, a planta dos imóveis até 500 metros quadrados. Por que a Secretaria de Planejamento não cumpre? Por que tem que pedir vistoria? Foi feita a lei. Às vezes tem muita gente, legislei, fiz a lei, que não sei o quê, mas o buraco, gente, é muito mais embaixo. Não adianta a gente aprovar lei nessa casa se essas leis
elas não forem cumpridas. Vocês sabiam que nós aprovamos uma lei aqui que é para dividir o ITBI em 10 vezes na hora de transferir o imóvel e o cartório não aceita? Qual é a prerrogativa do cartório não aceitar se isso é um imposto municipal e quem determina é o município? Nós temos que começar a botar o dedo na ferida, as coisas não adiantam. O setor da construção civil é um dos setores que mais empregam. E eu posso falar isso, que muitas pessoas às vezes não sabem, mas eu sou médico, mas sou empresário também, eu sou dono da Multividros. Lá na Bico do Boi, lá tem uns 60 funcionários. E a gente lida diretamente com a construção civil. E a gente vê a dificuldade. Eu fiz uma indicação, Patrícia, e a gente tem que correr atrás disso. Eu vejo ia usar um termo aqui, não vou nem usar, vou até mudar a palavra. O que acontece com o engenheiro que está lá construindo, principalmente a sua casinha popular. O cara lá, ele constrói, tem uma janela que tem obrigatoriamente vir nessa planta, o cara pede a vistoria, vai lá a vistoria, não aprova. Daí o cara vai ter que fechar a janela porque depois abre. Depois que vem a vistoria de novo. Caramba, gente, 4, 5 meses para voltar a vistoria e o construtor, o engenheiro não consegue entrar com financiamento na Caixa Econômica Federal, não consegue receber, não consegue gerar o dinheiro que é para começar outra obra e gerar mais emprego, gerar recurso. A gente não pode atravancar a nossa cidade desse jeito. Se a gente quer fazer a diferença, então a gente quer, não reformando às vezes código, coisas, a gente tem que botar o dedo na ferida. Eu fiz uma indicação daquilo que eu acho que é certo. Pô, tem que confiar. Então, foi lá, fez a casa popular, qualquer casa, precisa liberar lá o habites para o cara receber o financiamento para gerar outra obra e assim a gente fazendo girar a roda. Então, que assine, ô Valmir, um termo de ajuste de conduta, que o cara solta ali um habites provisório, para o cara entrar com financiamento, receber o seu dinheiro, e depois, quando der para fazer a fiscalização, faz. E se não cumpriu o que tinha que ter sido feito, vai lá e multa. Agora não dá para deixar o cara parado sem receber o dinheiro do financiamento. Isso é errado. A gente precisa olhar a cidade de outra forma. Pô, conversei com tem vários amigos que são engenheiros e arquitetos, Patrícia. E isso, a gente tem que fazer o que é certo, botar o dedo na ferida. Pô, os caras têm medo de reclamar na Secretaria de Planejamento com medo de ser perseguido. O cara que está lá é servidor público. A gente tem que mudar a nossa visão. Nós estamos aqui como servidor público. Nós estamos aqui para servir a população. Não dá para ter o rei na barriga e começar a perseguir as pessoas não, Aderbal. E isso estou tomando conhecimento, fui tomando conhecimento que precisei regularizar um imóvel meu e comecei a ver esse tipo de coisa, querendo fazer vistoria em coisas de porque tinha menos de 500 metros, não vai fazer, teve que liberar, vai cumprir a lei. Pô, isso não pode ser porque sou eu, Rodrigo, vereador. Isso tem que acontecer com o João, com o ciclano, com o fulano, qualquer um. A lei tem que valer para todos. Nós aprovamos isso aqui nessa casa, gente. Que desconhecimento é esse? Parece uma torre de Babel prejudicando aí as pessoas. Acompanhei um processo aí de uma liberação de um TVO. As pessoas precisando receber lá parado na justiça, são empreendedores, 2 milhões de reais quase, Arildo. Pô, ocorreu todo o processo, na hora libera a liberação de um poste, que não era o que estava pedido no processo, as pessoas não leem. E o negócio fica parado, amontoado em cima da mesa, e isso não é só culpa do governo, gente. A gente vai precisar de todo mundo, é o comissionado, é o governo, mas o servidor também tem que fazer a sua parte. Não dá para a gente atravancar a nossa cidade. Se a gente quiser tirar a nossa cidade da crise, e eu acho que, eu vejo Jacareí com um potencial enorme. E falo para todo mundo, nós estamos na melhor esquina do Brasil, Vale do Paraíba é a melhor esquina do Brasil, e nós somos a porta de entrada dessa melhor esquina do Brasil. Agora não dá para a gente tentar atrair
uma empresa, eu intermediei a vinda da quartzolite lá do Grupo Saint-Gobain para cá. Cara, os caras demoraram quase um ano para conseguir alvará de vigilância sanitária, para conseguir funcionar um centro de distribuição. E agora vão montar a fábrica aí, 150 milhões de reais. A gente não pode atravancar a nossa cidade desse jeito. A gente tem muito que avançar. Essa alteração no Código de Obras, acho que é um grão de areia naquilo que a gente precisa mexer. E conte comigo. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Cumprimentar aqui os nossos amigos, engenheiros, arquitetos, membros da associação. Eu quero parabenizar, Rodrigo, você. Você praticamente quase fez o meu discurso aqui. Então, não vou ser repetitivo, mas também quero ser justo. No governo passado, nós também tínhamos alguns problemas no setor de planejamento. A diferença é que quem estava no topo da cadeia tinha compromisso com a cidade e ajudava a desenrolar. O problema é que hoje, esse setor, tudo lá virou um entrave nessa cidade. O que me impressiona é que levaram 2 anos. Nós estamos falando de 2 anos. A Lucimar colocou muito bem. O compromisso eram 6 meses, isso, Lucimar? 60 de 2 meses. Aí já começa a mostrar a falta de compromisso com essa categoria. Mas não é com a categoria, não é com o profissional só, não. Nós estamos falando da nossa cidade, nós estamos falando de desenvolvimento. Construção civil é um dos campos, é uma das áreas que mais traz emprego, que mais desenvolve uma cidade. Sem falar na parte do investimento externo que o Rodrigo colocou aqui. É impressionante. Aí o governo fala para a gente que é um governo aberto, que é um governo de conversa, que é um governo de diálogo. Se levou 2 anos para poder atender, e agora, no apagar das luzes, que é o mais impressionante, não tem como eu não falar aqui, é porque a eleição está batendo na porta, a água está batendo no nariz, isso não dá. Eu fiquei cansado, eu tenho muitos amigos, que o pessoal falava para a gente, gente, desculpa, mas não aceitam, não querem dialogar, essa é a verdade, e eu achava até que estava perdido, fiquei muito feliz, conversei com o Walter, acho que faz umas 2 semanas, e até falei, nossa, então acho que agora vai sair. Mas é impressionante que eu achei que ia fechar a conta e a gente não ia conseguir avançar em nada. Então, não tem como a gente dizer que antes tarde do que nunca. Mas é impressionante todo o tempo que levou. E precisou a Patrícia sair lá do trabalho dela para vir para cá como vereadora para poder intermediar isso. Que prova que o governo é difícil. O vereador usa do seu prestígio, Patrícia é líder de governo, talvez com seus argumentos conseguiu. E como eu disse, antes tarde do que nunca. Mas é um retrato do que nós temos na cidade. A gente precisando desenvolver, a gente precisando gerar trabalho, gerar economia, e a gente vê o próprio governo atravancando o desenvolvimento da cidade. É lamentável, mas como eu disse, antes tarde do que nunca. Claro que nós somos favoráveis e esperamos, que quem vier depois, ou que seja esse, a gente não sabe, que tenha um pouco mais de abertura, para as categorias, para os segmentos dessa cidade, que trazem, a grandeza e trazem o crescimento para a cidade. Que se a gente for um governo que já começa de forma equivocada, sendo intransigente, achando, e tem um detalhe, gente, Lucimar, isso para mim é o pior da história, porque o que está acontecendo é fruto de acordo político para manutenção de pessoas lá, para poder não romper o que foi tratado nas eleições. Isso é o que é péssimo na política, isso é o que é de pior na política, as pessoas não terem a humildade de reconhecer que as coisas não estão funcionando, mas não terem a coragem de fazer a substituição, de fazer a troca, para que a cidade desenvolva, para manter um acordo político. E eu falo para vocês, essa é a verdade que aconteceu no setor de planejamento dessa cidade. Ariildo, pode falar, eu só queria complementar que você falou assim, então, eu acho que escolher o gestor, se a gente olhar no campo pessoal, mas se não está dando certo, eu não tenho nenhum motivo de trocar assessor por conta disso.
E a gestão pública de uma secretaria é muito mais séria. Então, não tem que pesar a pessoalidade, tem que pesar o profissionalismo, a competência e eficiência de contribuir, porque leva o nome do administrador municipal. Todo gestor público leva o nome do administrador municipal. Então, se você põe na frente a pessoalidade, e a gente não pode nem ficar fazendo comentários, que já está falando mal da administração, mas isso é responsabilidade política, se constrói na discussão, principalmente com todos os atores. Por isso, nós temos que parabenizar aqui a Associação de Engenheiros, que estão discutindo essa questão dessa mudança urgente e necessária desde 2017 e 2018, que foi atendida pelo planejamento. E eu confesso que, no começo, houve uma alteração significativa na Secretaria de Planejamento, quando a diretoria de fiscalização, postura, ela foi retirada dessa secretaria, mandado lá para o pessoal da segurança. Achávamos que com isso, né, como quem diz, talvez fossem dar mais ênfase. Ficou pior. Conseguiram piorar o que tinha. Mas, enfim, esse é o retrato. Esperamos que daqui para frente as coisas comecem a andar melhor. Grande abraço, parabéns a vocês aí, pela batalha, pela insistência de vocês. É isso que a gente quer, né? Trabalho para desenvolver a nossa cidade. Grande abraço a vocês, um bom dia. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Os engenheiros estão aqui hoje. Tem certas palavras aqui que eu fico até pensando. Gente, quando a pessoa dá uma planta, assim, faz uma planta de engenharia, também muito obra civil, tem que estar fiscalizando. O engenheiro tem que ir lá fiscalizar a obra, ver se está certo. Porque talvez o pedreiro pode errar lá. Entendeu? Errar, está errado isso aqui. Fiscalização tem que fiscalizar. Eu não gosto de voltar no passado, mas eu quero voltar no passado aqui. Porque quem volta no passado, você tem que pensar na frente. Então, vamos se tocar, quer falar da administração. Não estou aqui para defender ninguém. Quando foi feito o Jardim Conquista, lá, ninguém foi fiscalizar. Eu não era vereador na época. Ninguém foi fiscalizar. Essa obra foi feita de qualquer jeito. Ali foi feito de qualquer jeito, tiraram o pessoal da área verde, colocaram lá. Quando deu, numa sexta-feira, fizeram a negociação de entregar as casas. Quando deu na outra sexta-feira, a casa caiu. Está no jornal, está no jornal Vale Paraibano. Caiu no dia do aniversário da cidade de São José dos Campos. Gente, como é que a prefeitura pode fazer um serviço e dar as casas para o povo numa sexta-feira e na outra sexta-feira a casa cair? O que é isso? Então, tinha que ter fiscalização lá. E outra coisa vem mais ainda. Fizeram 27 casas sem fiscalizar, dentro de uma área de vaz. O que aconteceu? Na primeira chuva, encheu as casas de água, tiveram que arrancar todos os moradores, só ficou 3 casas, e estão pagando aluguel até agora. Porque encheu a casa de água. Então, existe fiscalização, tem que fiscalizar, o engenheiro tem que fiscalizar, a fiscalização da prefeitura tem que ir na obra, não existe isso. Se não vai, porque então não está trabalhando. Eu falo a verdade aqui. Tem muita gente que vai construir uma casa, ele constrói uma casa com a veneziana do lado da casa de outro. Lá no Parque Minha Luz, veio a casa lá, eu falei, escuta aqui, está errado isso aqui. Não, mas não está, o engenheiro mandou fazer. Quer dizer que o cara fica olhando a esposa de outro lá no canto lá, não pode ir lá lavar uma roupa, nada, fica olhando? Não pode, gente. Isso não existe, isso aí. Eu não sou engenheiro,
mas já trabalhei muito em obra civil. Não pode fazer uma veneziana do lado da casa do outro. Não existe isso. Tem que recuar 1,5 metro. Aí não coloca a parede já certa aqui e depois fica lá. O que é isso? Aí por isso que tem que ser fiscalizar. Por isso que tem que fiscal ir lá, fiscalizar. O engenheiro que assina a planta, ele tem que estar de vez em quando na obra. Não todo dia, mas tem que estar de vez em quando na obra, vendo que está a obra. O que está acontecendo? O erro existe. O erro existe. Então, olha para você ver a situação que veio parar na nossa cidade de Jacareí. Ficou na história. Entrega as casas numa sexta-feira, na outra sexta-feira a casa caiu, feito pela Fundação Prolar na época. E aí, se estivesse fiscalizando? Além disso tudo, fizeram a casa de telha, igual a minha mão aqui, e aqui tem que colocar uma travessa aqui, ó, uma viga, não colocaram a viga. Está lá as casas de Jardim Conquista, igual a minha mão, assim, ó, desse jeito. E aí, se tivesse engenheiro, e se tivesse fiscal, por que não foi lá fiscalizar? Fizeram vista grossa. Feito para gente carente mesmo, deixa para lá. Então, eu não gostaria de falar aqui, mas estou falando hoje porque aconteceu lá no Parque Melu, no Jardim Conquista. Agora, projeto muito bom, eu acompanhei junto com os engenheiros, desde a época que começou a discussão. Ia começar a discussão, não dava certo, tinha que se fazer não sei o quê, e vai dali. A Lucimar, você falou certo. Aí depois, não, tem que fazer mais não sei o quê, e vamos dali e daqui, e graças a Deus está sendo aprovado o projeto. Agora, se não fosse aprovar o projeto, aí era outra coisa. Mas está aprovando o projeto, os engenheiros estão aí, vai acompanhar a obra, e daqui para frente, vamos construir uma cidade melhor, para não acontecer o que aconteceu lá há uns 14 anos atrás, lá no Jardim Conquista. Fazer uma casa, entregar numa sexta-feira e na outra sexta-feira cair a casa, no dia do aniversário da cidade de São José dos Campos. Mas meu voto é favorável. O projeto continua em discussão. Quero também colaborar com a discussão desse projeto. E uma das coisas que eu tenho como princípio é o reconhecimento do trabalho das pessoas. E antes de iniciar a minha fala, eu queria reconhecer aqui o trabalho que o Juvelli fez, o trabalho que o Pascoal fez, o trabalho que a Cida Mello fez, que o Adriano fez, arquiteto, que o Walter e também o engenheiro Perali. Esses profissionais, eles não se reuniram, não foi uma vez, não, foram várias vezes na Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Eu também tive a oportunidade, o prazer de acompanhar essas discussões. Foi uma discussão aberta com todos os profissionais da classe. E isso é muito importante, porque você coloca o profissional que sente as dificuldades, que sente as necessidades do município para discutir o projeto. Eu acho que todo projeto deve iniciar assim. E esse processo foi tão importante que quando a revisão, projeto encaminhado para o prefeito, veio à casa, todas essas alterações e esses apontamentos já haviam sido feitos. E aí nós propusemos ao prefeito que fizesse essas alterações para a gente já poder aprovar um projeto que não precisasse novamente a gente estar aqui hoje para fazer. E aí, nós iríamos fazer a suspensão da votação do projeto, e eu me lembro bem que o prefeito Isaías, ele disse, não, aprovem agora, hoje, que em 60 dias eu encaminho as alterações para aprovar. Eu já achei estranho, né? Porque se você vai aprovar um projeto de lei, já se comprometer, daqui a 60 dias você vai alterar, alguma coisa está errada. Só que 60 dias transformou-se em quase 2 anos. Em quase 2 anos,
coincidência ou não, no período eleitoral. E isso é muito ruim, porque eu quero aqui reconhecer o trabalho do atual presidente da associação, mas era também, de igual modo, importante ouvir os demais, para que também se percebesse alguma coisa que não funcionou, trouxesse aqui para a gente fazer emendas, discutir, trabalhar. E não fizemos nenhuma reunião com eles que vivem essa dificuldade. Então, eu quero reconhecer o trabalho desses profissionais, os quais eu mencionei, e tantos outros que fizeram parte desse grupo para discutir. E eu quero lembrar aqui que o Pascoal era presidente à época, e ele sempre tinha por hábito fazer essas assembleias com os profissionais da área para que a gente pudesse também, enquanto vereador, discutir. E eu quero aqui subscrever as palavras do vereador Dr. Rodrigo Salomão, subscrever, que colocou o dedo na ferida, porque de fato a lei, quando não cumprida, de nada serve. Nós somos um país que tem as melhores legislações do mundo. A nossa Constituição é parâmetro para vários outros países que também copiaram vários dos seus trechos de proteção à criança, da previdência, de proteção às garantias e direitos individuais. Mas a nossa Constituição é totalmente violada no dia a dia, não é? E se a gente não cumprir a lei que nós aprovamos aqui, para dar celeridade, para que o engenheiro, para que o arquiteto possa ter segurança jurídica e, ao mesmo tempo, velocidade nas aprovações, de nada adiantará. E quem cumpre a lei? A Secretaria de Planejamento, não é? Ela que cumpre a lei. E subscrevo as palavras do Dr. Rodrigo, porque é fácil a gente andar na cidade e verificar que os empreendimentos não estão a todo vapor. Houve uma queda muito grande. Recebo várias queixas de construtores, queixas de pessoas que estão no ramo da construção civil, que as coisas mudaram, que as coisas estão andando não numa velocidade adequada. Justamente no momento em que nós mais precisamos da construção civil, que a construção civil é que mais gera emprego no nosso país. Quando a gente vai olhar para a economia, olha como está o crescimento da construção civil. Por aí você vai poder perceber se os empregos estão gerados ou não. E além de gerar os empregos, tem um outro aspecto muito importante, vereador Rodrigo, que quando se constrói um empreendimento, se for residencial, é mais IPTU na conta da prefeitura. Por isso nós precisamos aprovar logo as torres, por isso nós precisamos aprovar logo os condomínios residenciais, porque arrecadando mais IPTU, pressupomos que a prefeitura vai utilizar esse dinheiro na saúde, na educação, para melhorar a cidade. E se é comercial, pode gerar ISS, gera outros tipos de tributos para a cidade, além do IPTU. Então, uma cidade parada é uma cidade que vai prejudicar em todas as áreas. Quando você não arrecada tributos, você não tem capital para fazer os investimentos necessários. Então, eu subscrevo aqui as palavras do vereador Rodrigo. A nossa cidade está com muita dificuldade no que diz respeito ao desenvolvimento econômico. Nós já atraímos mais empresas, nós já construímos mais torres. Esses dias eu estive dando a passada no Vila Branca. Vila Branca hoje está aumentando muito, Jardim Califórnia. E eu fico pensando, que ânimo tem um investidor, né, para construir, quando o bairro, algumas torres que eu visitei ali, que estão a todo vapor, né, que foram aprovadas anteriormente, buraco, né, praça mal cuidada. Então, assim, nós precisamos pensar nisso, né, aprovar a lei, mas cobrar da Secretaria de Planejamento e principalmente da Desenvolvimento Econômico, que acelere os investimentos na nossa cidade. É só assim que nós vamos sair dessa crise que a gente se encontra. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Não havendo nenhum vereador desejando discutir a matéria, o primeiro secretário fará, então,
a chamada para a votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Arildo Batista? Só complementando aqui a fala do Luiz Flávio, na verdade, uma construção ela gera também arrecadação de imposto de renda, ITBI e ISS. Então, nós estamos falando aí de um complexo de impostos. Então, logicamente que sou favorável. Como vota o vereador Juarez Araújo? Voto favorável. Como vota a vereadora Lucimar Ponciano? Só justificando meu voto, eu quero mais uma vez congratular a Associação de Engenheiros e Arquitetos do município que trouxeram aqui para essa casa a necessidade de mudar uma lei municipal e também conhecimento para nós, de conhecer mais afinco o trabalho do dia a dia de um arquiteto e engenheiro e a burocracia de se aprovar uns projetos, seja de uma casa popular ou de grandes empreendimentos. Então, aqui eu agradeço, na época, quando eu era presidente, enquanto vereadora, de ser convidada a participar dessas discussões, e nós estamos aqui à disposição, como foi visto, vários vereadores participaram. Então, só tem que ser favorável a desenvolvimento e apoio à construção civil do nosso município. Como vota o vereador Luiz Flávio? Considerando aí com as diversas manifestações dos engenheiros e arquitetos que me encaminharam aqui via WhatsApp, que é importante a aprovação do projeto, ainda que tardiamente, eu vou votar favorável. Como vota a vereadora doutora Márcia Santos? Favorável. Como vota a vereadora Patrícia Giuliani? Favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador doutor Rodrigo Salomão? Só justificando meu voto, queria estabelecer, pontuar algumas coisas. Não acho que a nossa cidade é a cidade que mais cria empregos, aí, segundo os dados do CAGED, na nossa região. Nós superamos aí São José dos Campos, Taubaté, que são cidades maiores que a gente. Não adianta a gente votar projetos se a gente não mudar os procedimentos que são feitos, principalmente na Secretaria de Planejamento. Temos que mudar o modus operandi. O setor da construção civil foi um dos que menos sentiu os impactos da pandemia. Principalmente nessas áreas de pequena reforma, hoje o povo está mais em casa, começou a reformar a casa, foi um setor que cresceu muito. E Jacareí não pode perder o bonde da história. A economia ela vai fazendo ciclos, e hoje são ciclos, principalmente dessas pequenas obras. E reiterar o meu compromisso com vocês, nós assinamos aqui, eu acho que o vereador Valmir fez uma confusão aí, a gente confia no laudo que vocês emitem, nessas construções aí até os 500 metros quadrados, um projeto aprovado por unanimidade nessa casa, e então a lei também tem que ser cumprida. Meu voto é favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Abner de Madureira? Favorável. Como vota o vereador Aderbal Sodré? Favorável. Primeira discussão do projeto de lei complementar do Executivo, PLCE número 06/2020, altera dispositivos da Lei Complementar número 101, de 27 de setembro de 2018, que institui o Código de Obras e Edificações do município de Jacareí e dá outras providências, autoria Prefeito Municipal Isaías José de Santana, aprovado por unanimidade, 13 votos favoráveis. Próximo projeto. Discussão